Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta aula de Sistema SAP. Aqui é o Cristiano Santos, consultor SAP, desenvolvedor ABAP e especialista em SAP Fiori, e hoje nós vamos falar se suas dificuldades com o desenvolvimento web podem comprometer o seu domínio em SAP Fiori. Nós sabemos que no SAP mais antigo nós não precisamos usar o desenvolvimento web, porque o ECC é baseado no SAP-GUI, né? Aqui nós temos um SAP-GUI, o nosso tradicional código SAP-GUI, uma tecnologia de 30 anos atrás, mas na atualização, sim, né? Nas novas tecnologias, sim, porque o SAP Fiori ele tem uma arquitetura web do tipo cliente-servidor, e os aplicativos Fiori também são para serem utilizados em tablet e celular. E hoje eu vou vir aqui tentar quebrar algumas barreiras quanto a isso, porque essa questão do desenvolvimento web acaba dificultando a vida de muitos desenvolvedores ABAP, atrasando o processo de atualização de carreira e muitas vezes deixando o desenvolvedor ABAP inseguro quanto a atuar em novos projetos do SAP Fiori e S/4HANA. Então, qual que é a diferença entre o antigo e o atual na prática, né? Aqui nós temos o nosso clássico código ABAP, feito aqui no SAP-GUI pela EC38, pode ser usado o Eclipse também, né? Estou aqui utilizando o SAP-GUI a título de demonstração, enquanto que no SAP Fiori agora nós vamos ter uns códigos que eles vão ser assim, né? Usando uma IDE diferente, eles já vão ser aqui um código JavaScript que tem já uma outra estrutura, já tem uma outra carinha, né? Se você for ver aqui, né? Os comandos, vamos pegar lá desde o começo, né? Já são novos comandos, novas palavras, né? Nova sintaxe, e é assim que funciona o desenvolvimento do SAP Fiori, do framework SAP Wi-Fi. E na nova tecnologia, você tem a possibilidade de criar aplicativos em JavaScript, se comparado ao antigo ECC, a antiga programação ABAP, o que facilita a criação de aplicativos web para tablets e dispositivos móveis, e também proporciona para você, para a empresa, a vantagem de criar aplicativos simples, responsivos e assim criar novas possibilidades de negócio para a empresa, a partir do momento que você começa a utilizar aí a mobilidade, né? E por que que o novo sistema ele tem esses benefícios, né? Para a empresa e para a carreira do desenvolvedor, porque também é possível utilizar recursos nativos do celular, como câmera, como GPS, como push notification, como armazenamento offline. E nessa aula eu vou mostrar que não é um bicho de 7 cabeças assim, e que sim, eu vou te mostrar um caminho para você dominar o SAP Fiori e você ter a confiança para poder atuar em projetos de S/4HANA. E vamos lá, qual que são os tipos de desenvolvimento web existem? Vamos falar aqui então sobre o desenvolvimento web, né? Nós temos assim várias tecnologias web, mas nós temos umas que são as mais comuns, né? Que é o CSE, o HTML5, o CSS e o JavaScript. Deixa eu mostrar aqui a tríadezinha. Aqui eu quero mostrar uma imagem aqui para vocês, que é a tríade básica do HTML, do CSS e do JavaScript. O HTML, ele vai servir assim para montar a tela, né, para desenhar. Deixa eu pegar aqui desse site aqui um exemplo básico aqui de HTML. O HTML ele tem uma função estrutural. Ele tem como objetivo construir a parte visual da página, né, colocando ali os labels, os botões, as tabelas, os links, ó, vamos abrir aqui uma tabela feita em HTML, né? Coisa simples, então o HTML ele tem essa função de desenhar a página, né? Ele está relacionado à parte visual de uma página, os elementos que a gente conhece, como botões, como tabelas, como input, como lista, como combo box, radio button, checkbox, isso tudo vai estar aí na área do HTML aqui, né? E ele é seguido do CSS. O CSS ele tem uma função de estilização, né? Tem mais a ver com cores, com formatação. Veja, de uma forma bem superficial, dizendo aqui, né, o CSS ele vai tratar aqui, ó, cor da letra, cor do fundo,
Vamos pegar aqui, colors, aqui. O CSS ele vai trabalhar então a questão das cores, das bordas aqui. O CSS vai mostrar aqui, ó, as bordas. Vamos aqui ver um códigozinho. O CSS ele vai ter essa função de fazer essa estilização dos elementos das páginas, né? Enquanto o texto vai ficar a responsabilidade do HTML, o CSS vai fazer essa formatação aqui, botar diversos tipos de bordas, diversos tipos de cores aqui, cores de background. Isso é o CSS. E o JavaScript ele vai ter a função de fazer lógica, né? Porque com HTML e CSS você tem páginas estáticas. E o JavaScript veio para tornar a página dinâmica, fazendo já interações. Aí a pessoa ela pode interagir já com a página, de forma dinâmica, né? Onde que fica aqui um código. Estou botando aqui um código simples de JavaScript, né? Para você ver aqui que ele já tem uma função aqui já de trabalhar aqui, vamos abrir aqui um pequeno exemplo aqui, eu estou fazendo um pequeno exemplo que está fazendo aqui uma multiplicação de 4 vezes 3, né? Então, o JavaScript ele vai fazer essas lógicas aqui que a gente está acostumado a fazer. Aqui é um exemplo bem simples, né? Mas o JavaScript ele vai avançando nessa questão de fazer as lógicas aí, né? Então, essas são as características. Essas três tecnologias, elas são os pilares da web, né, que você utiliza no SAP Wi-Fi. Você já deve ter ouvido falar, né, se você ainda não ouviu falar do JavaScript, né, muitos desenvolvedores ABAP, então, ouvem que precisa usar o JavaScript no SAP Fiori e já começa a ficar com medo, né, igual, por exemplo, na comunidade tem o caso do Jocélio, ele via as apresentações da SAP, sobre o SAP Fiori, ele ficava pensando, nossa, mas que dia que eu vou conseguir construir um aplicativo desse, né? E ele estava com bastante receio, assim, ele achou que ia ter que usar bastante JavaScript, né? Ia ter que, nossa, se aprofundar demais, mas na hora que ele botou a mão na massa, ele viu que não é bem assim, né? Tem alguma coisa que precisa usar, mas também não é tudo isso, não é aquela coisa que bote um medo, que bote ali um terror no desenvolvedor, né? Eu também, quando eu comecei a estudar o SAP Fiori em 2015, né, eu fui pedir ajuda para o meu cunhado, né, que ele era desenvolvedor web, eu fui pedir para ele umas aulinhas de HTML, CSS, JavaScript para eu poder conseguir me aprofundar no Fiori, né? Então aí você, então deve estar pensando aqui, né, vai abrir aqui um código do programa Fiori e fala assim, nossa senhora, então, vou ter que dedicar muito tempo estudando só o desenvolvimento web, né? Daí eu vou demorar ainda mais para dominar o SAP Fiori, né? Ok, sim, é necessário estudar, mas existe também uma forma de você encurtar esse processo, que é você construir aplicativos com aplicativo SAP Fiori com CDS Views e com Fiori Elements. Isso não resolve tudo, mas é um começo, né? Você, por exemplo, você constrói aqui CDS Views e você cria aplicativos front-end baseado em anotações das CDS Views aqui, né? Vamos abrir aqui um aplicativo do tipo Fiori Elements e eu vou fazer aqui uma demonstração simples. Veja que eu tenho aqui um aplicativo front-end que já está completamente construído, e aí eu vou fazer um ajuste aqui, ó, ele está com uma data, está com o título código do atendimento num campo de data, né? Então, enquanto no desenvolvimento web eu tenho que ir no aplicativo web, no Fiori Elements, eu posso vir aqui e corrigir aqui dentro de uma CDS Views, você coloca aqui data do atendimento. Então veja que esse já não é um desenvolvimento web, esse é um desenvolvimento baseado em CDS Views. Aí eu vou atualizar aqui a página. Ó, data do atendimento, ele trocou, né, automaticamente fazendo lá uma alteração na CDS Views, né? E isso é um começo, né? Isso não resolve tudo, né? Aí porque você fica pensando assim, porque eu vou fazer tudo no Fiori Elements, né? Com isso aqui, por causa da questão da CDS Views, né? Ok, mas o Fiori Elements ele não vai atender tudo, né? E aí dentro do Fiori Elements você vai
precisar colocar alguns recursos que o Fiori Elements não suporta, você vai precisar fazer extensão do programa utilizando comandos JavaScript, né. Então, sim, né, se você não tiver um conhecimento aí básico de JavaScript, isso pode sim comprometer o seu domínio do SAP Fiori, né, você vai ficar limitado em algumas funcionalidades. Por exemplo, na comunidade tem um caso do Túlio, né, o Túlio, ele é um desenvolvedor do ABAP e ele aprendeu bastante a desenvolver com Fiori Elements e com CDS Views. Só que quando chega a demanda de SAP Wi-Fi Freestyle, que precisa de JavaScript, aí eles passam para uma outra pessoa, né, e ele ainda não está em condição de pegar. E agora ele está, né, dando esse gás, né, participando dos desafios da comunidade lá, está dando esse gás para ele conseguir também pegar demandas do SAP Wi-Fi Freestyle, né. É importante porque não é possível fazer tudo com Fiori Elements, né. Por exemplo, eu fiz um aplicativo uma vez num projeto que era um aplicativo de balança, era um aplicativo muito doido. Ele tinha tipo um leitor desse aqui, eu vou abrir aqui um aplicativo, né, para ter uma ideia, uma coisa mais ou menos parecida. Vamos pegar aqui, eu tenho um aplicativo aqui, cadê? Esse aplicativo aqui. Esse aplicativo aqui ele é freestyle também. No caso, ele escaneia posições de depósito, ele escaneia unidades de depósito de WM aqui, né, que a gente pode pegar de uma tabela aqui, da LQA. Então aqui, quando eu clico, ele vai abrir um leitor de código de barras, né, porque está abrindo essa tela laranja que ele não está conectado com o meu celular aqui, mas senão estaria abrindo o leitor de código de barras, aqui eu posso inserir por texto, né. Ele vai abrir aqui um pop-upzinho, que eu vou inserir aqui um material, aí eu posso vir aqui e inserir outro, né, tudo através do leitor de código de barras. Aí o que que aconteceu nesse projeto? Era uma era tipo era uma balança de pacotes, era uma coisa muito louca, assim, né, então era uma balança que ao mesmo tempo ele ia empacando, né, então o cara a primeira tela ele botava lá, tipo assim, esse pacote vai ter 4 caixas, aí pá, beleza, botava lá 4 caixas, né, aí o programa ele entrava num loop de ficar exibindo um pop-up e ficava numa escuta na balança, né, então o aplicativo, o desktop, ele ficava ligado via hardware, né, numa balança, né, uma porta USB lá, e aí o aplicativo ele ficava escutando essa porta e o cara ele ficava assim colocando, né, ele colocava na balança e o aplicativo lia, pã, aí ele marcava um registro, o cara tirava e colocava outro. Então assim, uma vez que o usuário colocava uma vez que ele queria colocar 4 caixas num pacote, aí ele podia ficar infinitamente só colocando uma caixa da outra. O aplicativo sozinho, quando ele chegava no quarto, ele fechava um pacote e começava o segundo, né. 1, 2, 3, 4, fechou o primeiro pacote. 1, 2, 3, 4, fechou o segundo. 1, 2, 3, 4, fechou o terceiro, né. Então era assim, o usuário formava uma vez quantas caixas e ficava dentro de um pacote, né, quantas unidades tinha dentro do pacote, e a balança ficava pesando e a cada 4, por exemplo, ele ia fechando pacote, 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 né. Então, isso é uma solução aí de que tem que ser feita num formato mais flexível, né, que o Fiori Elements não suporta, né. Então aí isso leva você à dúvida, né: "Ah, eu não sei quando que eu vou usar o desenvolvimento web ou quando que eu vou usar o Fiori Elements", né. Então, você precisa analisar, qual que é o nível de flexibilidade que você precisa ter no seu aplicativo front-end standard, né, igual o caso da balança que eu contei aqui agora, né. Então um aplicativo que precisava de muita flexibilidade, né. Esse projeto aqui que eu estou trabalhando atualmente também de leitor de código barras, aqui é uma pequena demonstração, mas aí o aplicativo ele já está numa versão mais avançada, então ele precisa sim, né, dessa flexibilidade. Tem um outro projeto que eu estava participando, que era de uma empresa de venda de produtos aí, do ramo, de cosméticos, e aí eles queriam um catálogo de produtos para os vendedores de rua, né, e um catálogo todo animado, tinha que ter a imagem, a foto, os links, as cores, as grades dos materiais, assim, as variantes, né, as possibilidades de combinação. Então era uma coisa muito complexa para você fazer ali no Fiori Elements, né, necessita sim um desenvolvimento já mais livre, né. Então por isso, para você não sabe o momento certo, qual que você deve aplicar, você deve fazer algumas considerações aqui. Vou mostrar um slide aqui, um slide da SAP, né. Quando que você vai utilizar o Freestyle, quando você utiliza o Fiori Elements?
você vai ter que verificar o quão flexível o seu aplicativo precisa ser, porque o Fiori Elements ele prioriza a eficiência sobre a flexibilidade. Então, ele vai ser rápido para construir aplicativos padronizados, pré-construídos, aplicativos que já têm assim um jeitão, eh, que não precisa de muitos recursos fora do padrão, né. Então, caso o seu processo se encaixe no padrão Fiori Elements, você pode usar. Mas nós estamos no Brasil, né, gente, nós vamos fazer ainda muitos Zzão, monstrão aqui no Brasil. Tem cenários que vão precisar, assim, de uma grande flexibilidade para você fazer essas soluções aí web, né. Então, um jeito errado, né, o que eu vejo muitos desenvolvedores ABAP é começarem direto pelo SAP Wi-Fi, aqui, sem nenhuma noção de web, né. O cara vai lá no Google, puxa um tutorial, né, e aí começa a fazer, e aí começa a repetir, né, e aí ele chega, assim, muito cru no SAP Wi-Fi, e aí ele não sabe nada, né, e aí ele apanha bastante. Ok, talvez você até consiga avançar, mas você vai perder mais tempo para você entender o que que é o JavaScript, né, o que que é os comandos, o que está acontecendo aqui, né, o que que é isso, o que que é um parênteses aqui, né, igual o que que é isso aqui, um caractere que não tem no ABAP, né, uma chave, né, o que que significa aqui? Aqui eu tenho uma chave, mas aqui eu tenho um colchete, mas aqui eu tenho um parênteses, né, então o cara boia muito, ele vê isso aqui, né, o que que é um igual com um sinal de maior, é uma setinha aqui, né, olha aqui, uma exclamação com 2 iguais. Então você chega muito cru nisso aqui, você vai boiar bastante, você não vai ser um desenvolvedor que domina o Fiori, você só vai ser um copiador de código, né, que não sabe nem o que que você está copiando direito, né. É, como é que foi que eu descobri isso aqui também, que eu comecei assim, tentando, né, fuçando lá, e na época tinha bem pouco material disponível na internet, né, 2015, estava bem no começo ainda, né, e também, assim, via essas primeiras coisas ali, não entendia muito, e foi aí que eu corri atrás de entender primeiro os fundamentos da web para eu conseguir entender, né, eu fui atrás primeiro de entender os fundamentos da web para então conseguir evoluir melhor no desenvolvimento de aplicativos Fiori, né, que foi o caso do meu cunhado que eu fui lá atrás dele e perguntei: "Ô, esse negócio aí de web, como é que tem, né?" Então aí ele me mostrou uma coisa muito legal, que eu vou mostrar para vocês, que ele me mostrou um site aqui, vou abrir no Google, eu posso digitar aqui no Google, um site chama CodePen.io, um site CodePen.io, ele é um editor de aplicativos web, né, você vai abrir aqui e você tem separado 3 seções aqui, né, que ele te deixa fazer algum desenvolvimento e você começa aqui a fazer pequenos trechos de código, aí você começa a destravar o seu desenvolvimento web, né, você já começa ali de passinho em passinho fazendo um hello world bem basiquinho, entendendo o que que é HTML, o que que é o CSS, o que que é o JavaScript, você começa então a destravar o seu processo, né, destravar o seu conhecimento. Aí você fazendo pequenos trechos de código, aí você já começa a reconhecer algumas coisas. "Opa, aqui, eu fiz no meu tutorialzinho aqui, um function, beleza. Então agora eu vou aqui no meu código SAP-Wi-Fi, ó, tem um function aqui. Ah, beleza, então eu já sei que é uma coisa semelhante aqui, né. Aí aqui eu tenho o meu HTML, ele tem aqui um button, né, então eu venho aqui no meu aplicativo Sapai e agora quando eu vou visualizar aqui, ó, já tem um botão aqui também, então eu já vou entendendo uma semelhança. Ah, ok, então agora eu já consigo entender melhor o que está acontecendo aqui quando eu entro para fazer um aplicativo, né. E como que você pode pegar aqui esses exemplos? Você pode vir aqui neste site, vou abrir aqui, eu gosto de abrir no Google aqui. Chama W3 Schools, né, W3 Schools, W3 Schools, você entra aqui no site do W3 Schools, e ele te oferece aqui uns tutoriais básicos de HTML, CSS e JavaScript, né, para você poder já ir
tendo esta noção aqui, né, e você pode inclusive pegar esses códigos aqui e tentar fazer ele aqui no seu CodePen, ó, vamos fazer aqui de um zero aqui, tentar reproduzir este projeto aqui, né. Tô inventando moda aqui já, né. Vamos criar um novo pen aqui, e aí eu tenho uma seção aqui, ó, aí eu vou tentando entender aqui, ó, e tentando entender aqui, vamos ver. Vai clicar, ó, já criou um botão aqui, ok. My function, né. Aqui ele está numa linha única, mas aqui eu boto aqui já esse my function aqui, colocar aqui no código JavaScript. Ver, clique-me. Ó, funcionou. Então você aos pouquinhos, né, um exemplo basiquinho de cada vez, você vai entendendo, você vai interpretando e você vai evoluindo no seu aprendizado aqui, né, entendendo como é que funciona os conceitos básicos da web aqui, né, você entra aqui e vai ter uma lista de comandos, olha, como é que funcionam as variáveis no JavaScript, como é que funciona os operadores, no JavaScript, e de pouquinho em pouquinho você vai desbloqueando o seu bloqueio, né, desbloqueando o seu trauma em relação ao desenvolvimento web e vendo que não é um bicho de 7 cabeças, né, porque você não precisa saber muito de JavaScript, você precisa saber um pouco, né. Isso aqui é um começo para você poder começar a caminhar com as próprias pernas e depois aos poucos então, quando você passar para o código do SAP Fiori, você vai começar a entender aqui como é que funcionam as coisas, né. Então vamos ver aqui, por exemplo, o aplicativo que eu estava fazendo aqui, né, então ele tem um botão ADD, e a gente vai vir aqui no código e vai ver que tem ADD, ó, um botão do tipo ADD, e ele tem um evento press, igual não está naquele tutorialzinho lá, né, vamos ver lá de novo, ó. Então eu tenho um botão que ele tem um evento que depois ele tem uma lógica aqui, né. A mesma coisa, no meu código SAP 5, eu vou ter aqui um botão e ele tem um evento press, que vai chamar uma função, e aí, no meu código vai ter uma implementação da função, né, que aqui então eu começo a construção dos objetos aqui, ó. Ele então a primeira coisa que ele faz é abrir um dialog, que é uma telinha de pop-up, né, e aí se ele encontrar, ele vai fazer, a função de busca aqui. Cadê aqui a search? E aí ele vai chamar uma outra função, que aí essa outra função vai fazer então a busca, a verificação se tem registros duplicados, aqui ele faz a chamada, né, e aí o seu código ele começa já a ficar maior, trabalhando com listas, com tabelas internas, trabalhando com funções, com orientações a objetos, né, uma coisa que você usa bastante no SAP Wi-Fi é orientação a objeto, então você vê aqui onde que tem objects, aqui ó. Você vê como é que funciona já um objeto, como é que é um código de um objeto aqui no JavaScript, ó. Aqui você tem a definição de um objeto, né, e você tem muito isso no SAP Wi-Fi também, essa questão de utilização de objetos aqui, né. Objetos aqui, né, um objeto entre um conjunto de valores entre esses colchetes aqui, né, isso você vai ver bastante, né, então fica mais fácil depois que você faz esses exercícios básicos aqui, fica mais tranquilo depois você pegar um código SAP Wi-Fi e dar continuidade dele, porque você já tem a noção, você já sabe reconhecer os elementos da tela, você já não chega mais cru num código SAP Wi-Fi, né, já não chega mais sabendo o que fazer. Aí você pode depois, então, até depois começar a dar uma debugada. Aqui, né, pega um aplicativo, aí você vai abrir aqui o debugger aqui, né, que você vai abrir o código, qual que era o nome do método lá? O nome do método era esse aqui, esse server search aqui. Aí a gente vai abrir ele aqui. Opa, opa. Busca esse aqui, server search. Server search. Vamos fazer uma pesquisa aqui de um registro, né? 925, ó, 971. Aí eu clico aqui. Aí.
Aqui. Aqui, o meu botãozinho aqui, ADD está de volta. Aí você segue um registro. E aí você tem aqui, né, já parou no código JavaScript e você pode então aqui começar o seu processo de debug aqui, né? E aí fica mais fácil até de você debugar depois, né? Ah, copiei um tutorial da internet, está dando erro, né? Tá, tem que saber interpretar o código. Aí você tendo já uma noção prévia, você vai saber até debugar. Você está sabendo aqui o que que significa esses comandos que estão sendo passados aqui, né? Porque você já deu uma estudada anterior. E aí fica mais fácil para você evoluir. Depois você então, assim, você domina o SAP Fiori de verdade, porque no final das contas, né, mesmo que você consiga começar um pouquinho aí, para você dominar o SAP Fiori, você sim vai precisar ter noções de web, se você não souber o básico aí de JavaScript, isso vai comprometer sim o seu domínio no SAP Fiori, né? Você vai ficar limitado a fazer só soluções de algum tipo específico, né? Seria equivalente o desenvolvedor ABAP saber programar só ALV, né? Assim, né? Onde ele ia ficar só pela metade, ou como se fosse, eu só sei programar no ABAP no NetWeaver 7.4, né? Não sei programar em ABAP PCC. Não faz muito sentido, né? O desenvolvedor ABAP, ele programa ABAP em todas as versões, né? Todas as versões que tem disponíveis nessa SAP. A gente não trabalha assim, eu sou um desenvolvedor ABAP do EHP 8, né? Imagina, você já viu isso? Eu sou um desenvolvedor ABAP do EHP 7. Eu sou um desenvolvedor ABAP do NetWeaver 7.50. Não, não tem isso, né? O desenvolvedor ABAP, ele pega todas as versões de ABAP. É igual o desenvolvedor Fiori. O desenvolvedor Fiori, ele pega todas as versões do Fiori, né? Dependente se é Fiori Element, se é dependente se é SAP Wi-Fi Freestyle, independente se é CDS Views, se é REP, né? Porque o recurso desenvolvedor é uma coisa só, né? Então, o desenvolvedor, ele tem que saber as duas formas, né? E é importante, então, você saber o desenvolvimento web para você não ficar limitado, né? Por exemplo, vai pegar aí ECC, projeto de ECC, que não tem CDS Views, aí não tem como você fazer aí direitos aplicativos Fiori Elements, né? Ou um caso que demande fazer um aplicativo bastante flexível. Então, assim, né, o que você vai fazer? Vai chegar, você vai recusar a demanda? Não, eu só faço o aplicativo Fiori Elements. Não, isso não existe, né? Você tem que fazer o desenvolvimento SAP Wi-Fi Freestyle também. E aí você pode começar, então, como? Vem aqui num site desse tipo aqui, CodePen, né, um site bem simples, e faça aqui um pouquinho de tutoriais aqui, né? Se você é um desenvolvedor sênior, né, no ABAP, você pode logo pegar isso, né? Porque essa é a característica do sênior, né? O sênior, ele não sabe de tudo, mas ele correndo atrás um pouquinho, ele entende melhor. Você já é um desenvolvedor, né? Então você agora vai entender como é que funciona a sintaxe da programação que você já conhece, só que agora numa outra linguagem, né? Com uma outra sintaxe. Com o tempo você se acostuma. Beleza, pessoal? Então essa é a dica que eu deixo para vocês hoje.